Lobão, falando sobre a escala 6x1. Meu amigo, esse é o assunto que tá mexendo com todo mundo. Foi no Redcast, simbora. Fim da escala 6x1. E aí? Fim da escala 6x1 pra quê? 7x0? Não, é 5x2. Ué, quanto menos o cara trabalhar, melhor. Menos? Menos. Tá? Porque o trabalho é qualidade, não é quantidade, não. Isso é verdade. É verdade, pô. Pô, quantas vezes a gente tava no trabalho que precisava cumprir o horário, mas você sabia que você não precisava estar mais lá? Porque, tipo assim, não tinha mais muito o que fazer e a culpa não é sua, a culpa é do... A tal história, né? A culpa não é sua. A menos que você seja o responsável por trazer novos negócios, a culpa não é sua, né? Tá falando com o trabalhador. Mas peraí, mantém as 44 horas em 5 dias ou diminui também a carga horária? Pode diminuir a carga horária. E como é que faz? Como é que faz? Diminui, tira 4 horas aí. Pode 4 horas? 40 horas. 40 horas? 40 horas. 5 dias? 5 dias. Beleza, você vai ganhar. Eu queria saber por que, por exemplo, uma cidade igual a São Paulo, igual Rio de Janeiro, eu já peguei engarrafamento aqui e lá. Como é que uma cidade pode ser um organismo tão estúpido? Como é que eu fico de manhã cedo olhando assim, rapaz? Às vezes eu tenho que ir no Rio, pego o carro, aí fico 2 horas atravessando aquela ponte. Assim, como é que o ser humano pode ser tão burro? Você já notou que a gente vive igual a boi? A gente vive igual a boiada. Uhum. A gente 7 horas da manhã sai de casa, aí sai todo mundo. Aí 5 horas da tarde a gente sai de casa, sai todo mundo. Aí é o seguinte, aí você normalmente aqui ou no Rio, quando lá dá 11 horas, meio-dia, tá tranquilo, você anda mais ou menos tranquilo. Só se tiver um acidente, uma coisinha ali, uma retenção, mas você consegue andar na cidade. Cara, a gente concentra tudo no mesmo horário, ao mesmo tempo. Tá? A gente faz um papel, que aquilo ali é queima de combustível, é queima de tempo, é queima de vida. Aquilo ali é uma babaquice do caralho. Tá? Cara, pior que se a gente parar pra analisar, né, do ponto de vista realmente esse, da inteligência, mano, não é inteligente você ter todo mundo se movendo nesse famoso horário de pico, né? Porra, aqui na minha cidade, gente, tem pontos da cidade que a partir das 17 horas, não, acho que até 16, mano, é intrancável. Tanto que hoje, quando eu penso em mudar de bairro, eu fico pensando assim, tá, eu tenho que ir pra um bairro que eu não precise nem fudendo ter que cruzar certos pontos da cidade nesses horários, porque senão, mano, eu vou ficar perdido por lá, tipo, 1 hora, 2 horas pra nada, bicho. Literalmente é perda de tempo, cara. Nós deveríamos trabalhar totalmente descentralizados. As categorias. Agora sim, descentralizados. Porque nós centralizamos os horários do rush. Inferno agora dura 3 horas. Aí o cara é o seguinte: o cara tá preocupado mais com as 8 horas de trabalho, não. Ele tá preocupado com 3 horas que ele chega para ir para casa e 3 horas para voltar. Mais 1 hora de trabalho para ele não significa porra nenhuma. Né? Se ele pudesse chegar 1 hora em casa... Então é o seguinte, as cidades são mal pensadas, são mal executadas, são mal feitas, são mal estruturadas. Por isso que o home office está crescendo, né? O home office está crescendo porque tinha muitas atividades que o cara pagava um escritório, né? E descobriu que o cara ficando na casa dele mesmo, você dando uma ajuda de custo, ele botando lá na luz dele, caramba, você está economizando. Há uma especulação terrível, salas, o cara achando que tem ouro embaixo dela. E eu vou falar uma coisa pra vocês, muitas vezes, principalmente nas áreas criativas, tá? A ideia de escritório é só para poder vender para um cliente, que quase nunca vai no escritório, a ideia de que você é uma empresa séria. É a coisa mais normal, gente. O cara abriu um escritório da galera do design, da edição de vídeo e tal, aí uma produtora, algo do tipo, aí ele fala assim, pô, eu preciso mostrar que eu sou uma empresa séria. Aí eu vou lá e tiro umas fotos de que tem um escritório. Só que o empresário que contrata ele, cara, nunca vai lá. Se pá, vai uma vez. Depois que ele vai uma vez, nunca mais ele vai lá. Ele vai ficar alugando o cara no telefone, pelo Zap. Então, olha como é improdutivo. O cara tem o trabalho, que custa caro no aluguel, de alugar um espaço, muitas vezes desnecessariamente, tá? Cada vez cobrando mais caro. Essa parada aí realmente aconteceu. E... Tem países na Europa que já estão testando uma folga no meio da semana. Né? Se você trabalhar segunda, terça, folga quarta, trabalha quinta e sexta. Né? Então é o seguinte, 6x1, tá, o cara não tem que viver para trabalhar não, cara. Tá? O cara tem que trabalhar e viver. 5x2 no mínimo. Tá? Porque é o que eu falei assim, a qualidade... Depende, por exemplo, eu trabalhei num setor... Você trabalhava 14 dias direto, Não, eu trabalhava 14 dias direto e 12 horas por dia.
Paulada, né? Lá, Ele era 12 horas por dia e 12 horas você tinha de folga para dormir. Dormir, comer alguma coisa, ver uma televisão. Caramba, são 12 por 12. Lá são 12 horas. Mas lá tem trabalhos especiais que você não pode fazer 5 por 7. Você tem que ter, turno ininterrupto de trabalho. Você tem que tirar uma equipe e colocar outra. Né? Por quê? Porque o trabalho, a demanda do trabalho é assim. Você imagina um corredor de aciaria, onde você planifica aço. Tá? Aquilo não pode parar. Você não pode chegar para o cara às 5 horas da tarde e mandar ele desligar um alto forno que leva 3 meses para aquecer. Tá? Então é o seguinte. Pô, cara, isso é uma coisa que me chocou quando eu descobri, cara, que um alto forno de aciaria demora, cara, vários dias para aquecer. É muito louco, tá ligado? Para chegar na temperatura necessária. É chocante, né? Aquilo ali sai um E tem que ficar jogando água para poder não passar do ponto também. turno, entra outro. Por isso existem adicionais para essa pessoa que topa trabalhar nesse regime. Agora, o regime da cidade, o administrativo, tudo isso aí, porra, cara, quanto mais... Agora, você pode fazer o regime inteligente. São 40 horas. Tá? O meu negócio, de repente, rende mais de 10 da manhã a 8 da noite. Tá? Aí o cara entra 10 da manhã, sai 8 da noite. Aí ele não pega aquele fluxo de manhã cedo tão pesado também, vai e sai 8 da noite, mas também não pega tão para ir. Então é o seguinte, você descentraliza isso tudo aí. Agora, trabalhar, ficar no escritório... Eu trabalhei já em unidade e trabalhei no escritório da Petrobras. De ficar 8 horas, praticamente 6 horas de 8 horas jogando paciência. Olha o funcionalismo público aí, ó. Não. Nem é isso, cara. É bobagem, né? Os caras acham, pô, tem que ser de uma inocência ou você nunca trabalhou na vida, você achar que todo emprego, o cara tá, né, pau dentro o tempo todo. Não tá, né, mano? Todo emprego, cara, todo trabalho, tem períodos que nada acontece. E, de novo, a culpa não é do funcionário, é que não tem demanda mesmo. Não tem o que fazer. Ou às vezes não tem matéria-prima, ou às vezes faltou alguma coisa. Não depende só do funcionário. Pô, né? Não, de qualquer empresa. Você está esperando uma demanda. Você está esperando a demanda, não chegou. Eu estou precisando de negócio. Eu estou aqui, olha. Você atrasou? Atrasou. Aí é o seguinte, eu estou esperando para determinar a obra lá, o que eu estou fazendo. Eu estou precisando que uma coisa que está sendo feita em Singapura... Tá? E às vezes era para hoje, não é para hoje, nem para amanhã, nem para depois. Às vezes eu ficava 4 dias lá esperando aquilo. Exatamente. Esperando, aí ficava tirando dúvida dos outros. Mas você acha que porque o trabalho administrativo, o trabalho em que você não tem um fluxo contínuo de produção, tá? Muitas vezes você vai fazendo ele devagar, ou vai fazendo, vai lá, toma um café, tá? Volta, toma um café. Você poderia terminar ele em 4 horas e ser produtivo do mesmo jeito. Mas você acha então que o esquema é reduzir a carga horária, mas aí vai reduzir o salário? Não, por que reduzir o salário? Porque você tem que saber de produtividade. Você tem que equacionar o seu negócio. E vou falar uma coisa pra vocês. Tem muito negócio no Brasil, e empresários sabem o que eu tô falando na verdade, que eles não medem produtividade. Não medem. O que é medir produtividade, tá, gente? Não é só medir quanto ganhou, tá ligado? Se medir quanto ganhou é até uma medida rasa pra cacete, tá? Porra, é os caras que... Eu fico puto. É os caras que, porra, eu estudei, fui pra faculdade. Porra, não sabe medir produtividade? Cara, sabe medir o fluxo de caixa? É tipo assim, mano, olha... esse ano eu vou anotar quantas horas a gente trabalhou, quanto a gente se esforçou, né? No sentido de... Quanto vendeu? Beleza, quanto pagamos de imposto? Aí eu vou ter uma base de dados que daqui 1 ano... Nesse mesmo período do ano, eu vou poder comparar de maneira granular. Olha, a gente fez X, aqui fez X, e deu o mesmo resultado, não deu o mesmo resultado. Isso é ser inteligente, cara. Isso é medir de maneira inteligente a produtividade. Medir só no número grosso, porra, é de uma bobagem, tá ligado? Mas muitas empresas nem no número grosso fazem isso, tá ligado? Aí fica só no feeling. Qual é o feeling? O feeling do patrão. E aí, muitas vezes, o feeling do patrão, ele é enganado. Enganado como? O que acontece é assim, gente, essa coisa é mais normal, todo mundo que já trabalhou numa empresa pequena, média, já viveu isso, que é, o patrão, ano passado, não vou nem muito longe, o patrão há 6 meses tinha um carro X, vai lá, ele tinha um Gol, tá ligado? 6 meses atrás ele tinha um Gol, então ele tinha os custos da vida dele pessoal, fora da empresa, e o custo de manutenção de carro dele era de um Gol, tá ligado?
Aí 6 meses passou, ele falou, mano, vou comprar um carro novo. Vou comprar uma Hilux. E agora os custos dele são de uma Hilux. Aí, como é de uma Hilux, os custos são mais altos de consumo, de manutenção e tal. Aí a empresa tá igual. Só que como o custo dele aumentou, ele sentiu um aperto, ele chega na empresa e fala, ó, o negócio tá feio. O negócio não tá feio, o negócio tá igual. Só que ele aumentou o custo dele de vida. Então, a percepção dele tá envenenada pelo custo pessoal dele. E, gente, eu vi isso acontecer pra caralho. Você não tem noção de quantas vezes eu vi isso acontecer, irmão. Negócio para que o trabalho... Como eu falei, ninguém trabalha 8 horas de pau dentro em lugar nenhum. Não, eu sei, mas eu tô querendo dizer então é o seguinte, mas o que eu estou falando, você não tem que reduzir salário, porque o que acontece? Você tem que equacionar o seu trabalho, seu negócio, para que 8 horas seja o suficiente para que aquele cara te apresente o rendimento de trabalho concentrado do período que ele tinha expandido. Você concentra, isso é inteligência. Isso hoje você tem condições de fazer tranquilamente. Tá? Você consegue tirar, se você tem um cara que faz planilha de seguro para você, tá? Ele faz quantas planilhas por semana? Faz 50, 100 planilhas por semana. Ótimo, o fator aqui é 50, 100. Ótimo, está batendo em cima e está batendo em cima com 5 dias trabalhado, com 8 horas trabalhada. Tá? Aí você vai fazer. Porque ninguém dá 100% 8 horas por dia em lugar nenhum. Eu entendi. Exato. Eu tô querendo dizer o seguinte. A saída é, vamos supor, o funcionário e o patrão começarem a negociar. Isso não existe, Júnior Shed. Porra, isso aí não dá, né? Isso não existe, cara. Porra, gente, negociação do patrão com o funcionário. O patrão sempre vai ganhar. É simples assim, porra. Não existe isso, tá ligado? Patrão, e se eu não quiser trabalhar assim do jeito que você tá querendo, ele vai falar. Então, eu sinto muito, você vai passar fome. Não existe esse papo. É muita inocência achar que isso existe. Não tem negociação, Tem cara. flexibilidade. Não, flexibilidade. Me entrega isso que eu te pago isso. Não, isso aí seria uma utopia se você tivesse uma sociedade muito mais avançada que nós temos. Tá? A nossa sociedade, lamentavelmente, ela tem uma mentalidade rastaquera. Não pode se pensar na utopia. A nossa população não tem o nível cultural e intelectual que a gente tem. Não adianta. Você dá uma péssima educação para o povo tem uma péssima educação, não tem cultura, não tem conhecimento. Então... Na verdade, o povo tem cultura, falta conhecimento em algumas áreas porque a educação é péssima, mas o que acontece é que a cultura do povo, ela é menosprezada. Essa é a verdade. Não é que o povo não tenha cultura. Eu já sentei na roda de gente rica, tá? Pau no cu da cultura, tá, irmãozinho? Tem cultura porra nenhuma, tá? Você tem que fazer o melhor de uma forma linear. Tá? O povo precisa de cultura, mas não é só o povo, não é só o povão não, tá? Olha aí, o chat trouxe o dicionário aqui, ó. Rastaquera, substantivo de 2 gêneros. 1. Indivíduo que chama atenção por seus gastos luxuosos e ostentações. Olha aí, cara, que interessante. Entendimos. É o capitalismo. É o capitalismo, o bagulho é voraz, truta. Não é só o povão, não. Eu conheço muito analfabeto com diploma. Justo. Tem bastante. Tem muito. Universidade o cara entende um pouquinho daquilo ali, sim. E às vezes nem daquilo ali ele entende, onde ele deveria entender pra caralho. Mas nem aquilo ali ele entende. E tome fazer merda. Eu acho que é o seguinte, salário no Brasil já é uma merda. Exato. Salário no Brasil já é uma merda. O Brasil paga o pior salário mínimo das Américas. Ora! Sendo a 2ª maior economia das Américas. E a culpa é de quem? Do trabalhador que não é produtivo. Não é, né? Você sabe que não é. Tem algo errado aí. Mas você não acha que, por exemplo, quantos anos você tem mesmo? 61. 61? Olha, é isso aí. Então você é 5 anos mais velho. Isso aí? Corpinho de 60. Sim, 5 anos mais velho que o meu pai. Na época do meu pai, que é a sua época, você concorda que também você trabalhava menos, porque, vamos simplificar a situação, você recebia um valor, que naquele valor você conseguia. Na época do teu pai, quem trabalhava menos, Júnior Shed? Eu tenho uma pergunta. Deixa aqui nos comentários aqui, ó. Você que tá vendo esse corte, você. Na época do seu pai, ele trabalhava menos do que hoje? Só se for o teu pai, irmão. Porque o meu se fudeu pra caralho. Tu tá maluco? Que época é essa? Teu pai era militar? Era militar? Era da ditadura militar? Só se for. Era político? É que nem aquela candidata lá do Novo que falou que, porra, eu sou de família humilde do interior do Maranhão. Aí o pai dela tinha sido só ministro da Fazenda, sei lá.
com um salário, sustentar uma casa. Aí você tinha que comprar um terreno. Tá maluco, cara? Isso não é. Tá maluco, Júlio Shed? Sustentava. Você tem uma visão inocente do passado, irmão. E aí você ia construindo e você ia mantendo aquela casa. O custo de vida era menor. Óbvio que você tinha... Sabe por que era menor? Porque os nossos pais comiam sardinha, comprava sardinha no mercado, fiado. Ó, gente, quando eu era criança, eu me lembro disso aqui. Sabe bolacha creme cracker que vem aquele pacotão com 3 pacotes menor dentro? A gente era pobre a ponto de, no comércio, a gente comprava só um pacote daquele. O cara do comércio abria o pacote e vendia a granel. Porque a gente era pobre. Aí veio o cara falar que o tempo dos nossos pais era melhor. Presta atenção, Júnior Shed. Demandas infinitamente menores, porque não tinha celular, não tinha telefone. Olha aí o comentário aí, ó. Minha avó dormia no serviço. Eu fiquei 3 dias direto sem ver minha mãe, porque eles saíam 4 da manhã e acabavam meia-noite. Preferia dormir no serviço porque não compensava voltar pra casa. Olha aí, ó. Ó. Meu pai veio com 14 anos pra São Paulo. A galera tem memória de peixe. Olha aí, ó. Era melhor porque minha mãe comia chocolate uma vez no ano e tinha que matar o porco se quisesse comer carne. Olha aí. Não tinha internet, essas coisas. Então você também gastava com poucas coisas ali, né? Um negócio mais... Mas também o dinheiro valia mais. A ponto de uma pessoa só trabalhando... O dinheiro valia mais. O dinheiro valia mais. Porra, bicho. Que falta a escola não faz, né? Porra, documentar. Pô, fala pra você, gente. Pra além da escola, hoje a gente tem internet, tá? Pô, tu consegue escutar uns podcasts falando, pô, como é que era no passado de fato? Porra, lá nos anos 80, 70, 60, como é que era o Brasil? Quanto custava o dólar? Tá ligado? Dá pra ter uma noção, porra. O cara admira um leibada. Fazia o suficiente pra sustentar uma casa. E construir um patrimônio. Querendo ou não, o terreno era tanto, você conseguia lá, pagava em tanto tempo de meses e tal. Não era um financiamento de 30 anos. Isso. O que acontece hoje é que as pessoas elas precisam trabalhar e muitas vezes elas precisam de muito trabalho, de hora extra, de renda extra, de outras coisas que as pessoas ficam fazendo em paralelo para entrar mais dinheiro, porque a pessoa não consegue manter esse padrão de vida, entendeu? Sabe que, ó, eu vou bater nesse papo aqui de novo, né? Pô, antigamente as pessoas conseguiam comprar uma casa. O Júnior Shed tá esquecendo. Isso é um dado, tá? Honestamente, gente, quantos por cento de residências no Brasil foram frutos de um loteamento, algo assim? A maioria, gente, inequivocadamente, foi fruto de invasão, tá? Invasão e projeto social. Muitos desses ricos que você conhece hoje, que tem terras aí, esses malucos chegaram na mãozona e meteram cerca. Então, assim, não é que antigamente valia mais, não. Antigamente os caras só invadiam terreno, pô. Simples assim, tá? Do menor ao pior. É por isso que quando eu vejo o cara criticando, porque as pessoas estão invadindo terreno, mano. Desculpa, mano, eu vivo no estado do Pará. Grilagem de terra pra caralho. Tá de sacanagem, pô. Então os caras simplesmente invadia, e como invade até hoje, aí fica dizendo, eu trabalhei. Porra, claro, mano. Comprando, trocando por uma balajuquinha. Você não acha também que o fato o problema maior não é nem se você trabalha muito, se são 6 dias, se são 5, tem mais a ver se você vai conseguir fortalecer a renda da pessoa. Se a pessoa estiver ganhando um valor X, aí com esse valor X ela conseguir, digamos, se sustentar, pagar o seu custo de vida e tudo mais, ter o básico ali que ela precisa, ela vai poder escolher e fazer, putz, eu posso trabalhar mais e ganhar de repente um pouco a mais, ou eu posso manter esse ritmo aqui e ter uma vida para além do trabalho. Fuga das galinhas. Fuga das galinhas. Mas quando existe fuga das galinhas. Fuga das galinhas. Fuga das galinhas. Olha, chat. A pauta da redução da escala 6x1, né? Da extinção da escala 6x1, ela é tão forte que os caras ficam assim, não, mas e se? Vários e se? Só pra tentar tirar o foco do problema. O problema é a escala 6x1. É fuga das galinhas pra todo lado. Ter tempo pra minha família, ter tempo pro lazer, ter tempo pro esporte, sei lá. Eu penso que o maior problema é que não vai resolver essa questão da deficiência financeira que as pessoas... Se não vai resolver, eu quero folga. É simples assim. Vou ganhar mais dinheiro, não vou. Então eu não quero trabalhar. Eu quero folga. As pessoas têm um dia. A deficiência financeira é feita pela economização da vida. Exatamente. Ó, comentário aqui, ó. Minha mãe tem casa própria, nunca precisou pagar aluguel. Ela invadiu um terreno e estamos aqui até hoje. Tem energia, água e não tem esgoto. Vai tudo pro rio em frente de casa. Gente, a casa dos meus pais foi fruto de a famosa Conab, né? Era esse o nome? Conab? Coisa do governo. O governo simplesmente foi lá, pegou um terreno que era uma fazendona lá, que obviamente o dono não tinha os direitos, terraplanou, dividiu os terrenos,
e deu pras pessoas pagando uma tarifa menor. Gente, pra vocês terem ideia, é Coab isso, é Coab. O documento do terreno, eu lembro quando eu vi anos atrás, o documento do terreno era feito daquele papel stencil, tá ligado? Lembra do stencil de prova que a gente tinha quando a gente era criança? Pra você ter uma ideia, o valor que tinha pra nós, tá ligado? Agora existe esses projetos hoje? Não existe, tudo é loteamento. O máximo que a gente tem é Minha Casa Minha Vida. Mas custa 70 pau. Há anos atrás, o menor apartamento aqui na minha cidade, de Minha Casa Minha Vida, custava 70 mil reais. E a construtora tinha a pachorra de vender apartamentos sem janela. Não, porque aí o cliente pode escolher a janela que ele quer. É sério, que papinho é esse, irmão? Tá? Hoje qualquer casa financiada é 200 mil reais. Aí o cara vem falar que antigamente era melhor. É porque o capitalismo caminha pra piorar a nossa vida. O que não existia na época do teu pai e nem da minha, né, era esse cavalo pangaré que se chama economia que a gente carrega nas costas hoje. Hoje, boa parte do dinheiro vai para um intermediário que não produz nada e não faz nada. O seu pai trabalhava, eu trabalhava, a gente trabalhava, tem. O cara comprava ação do Banco do Brasil quando tinha dinheiro. Seu pai, por exemplo, se você perguntar para ele, pai, quando você tinha 30 anos de idade, pô, tenho 100 mil reais, vou comprar ação do Banco do Brasil. Olha aí o comentário aqui, ó. A casa da minha mãe foi conseguida porque ela bateu literalmente na porta da casa do gerente da Caixa 25 anos atrás, pedindo um lote, porque nós morava na roça do meu avô e tinha pegado um pedaço de latifúndio sem nome e resolveram lotear. Olha aí, ó. Mano, se a gente for olhar pras histórias do passado, pode perguntar aí pro seu pai, pra sua mãe aí, pros avós. A maioria, quem não era classe média alta aí, a maioria conseguiu terreno, gente, em muito esquema, assim. Quando eu falo esquema, é tipo, alguém facilitou, alguém deu um terreno, rolou um loteamento. Hoje não isso acontece assim mais não, cara. Acontece daquele outro jeito, né? Olha, ó, o show mais comum de acontecer por aqui é grilagem descarada. O grileiro vende as terras a preço de banana em contrato de gaveta e lota o lugar de casa. Aí tira a galera dali como? Exatamente. Que é o que acontece até hoje, gente. E felizmente ou infelizmente, esse é o único jeito do pobre ter casa. Porque vai depender... Gente, de novo... 200 mil reais, qualquer casa hoje, se você for tentar financiar aí, e a casa não é grande coisa, tá? E aí, isso, se você conseguir financiar, porque até isso hoje tá difícil, hoje a Caixa quer o quê? 30% de entrada, você tem que ter, sei lá, 50 mil reais pra dar de entrada. Quem é que tem 50 mil reais no bolso aí? Tá com esse salário de 1.400 conto? É foda pra caralho, irmão. Que é aquilo que a gente falou. Por quê? Porque a ação do Banco do Brasil dá dividendo, dá isso, daquilo. Então é o seguinte, era uma garantia. Se ele tivesse comprado, tava rico. Aí é o seguinte, aí comprou a ação do Banco do Brasil. O cara comprava a ação do Banco do Brasil e botava dentro da gaveta. E tirava ela dali, de repente, para comprar um terreno, para comprar uma casa, para comprar um carro. Olha aí, ó, o comentário aqui do Rafael no chat, ó. Em Sinop, Mato Grosso, uma casa padrão num bairro periférico custa 400 a 500k. Olha aí, tá, é foda, mano. Se aposentar para fazer alguma coisa, né? Ia pegando os filhotes. Hoje o cara vende a ação do Banco do Brasil 30 vezes no dia. Essa ação que ficava 5 anos com o cara ela é vendida 30 vezes num dia. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro sem trabalhar, bicho. Os traders. Todo mundo... Não, o que acontece? Está virando uma catarse coletiva das pessoas ganhar dinheiro sem trabalhar. Há uma intuição muito grande, mas como eu falei assim, o que vai para a rua e que prejudica um pouco o trabalho é o bagrinho. Que quem leva não é ele. Esse cara que está ali, não é ele. Não é ele que vai entrar na Farinha Lima ali e vai comprar Farinha Lima. Comprar uma Ferrari. Não é ele. Tem um tubarão por trás disso. E você está cada vez sustentando mais tubarões. Na época do seu pai, pergunta a ele quantos tubarões tinham no Brasil. Hoje tem cardume. Quando você há um desequilíbrio ecológico, a situação, quem fode é a sardinha. Nós somos sardinhas. Exato. Nós somos sardinhas. O sistema econômico, a violência econômica, como está o mercado, como está a vida, está banalizando o trabalho, está destruindo a capacidade de trabalho e a valoração e valorização do trabalho. O que é um trabalhador na frente de um cara que está ali investindo 500 mil para lá e para cá? O trabalhador não é nada. Não é nada. Quando se você chegar e der um baque no mundo, acontece um hecatombe, você está fudido, porque 90% dos investidores, do pessoal que vive no mercado, não sabe fritar um ovo. Exatamente. E, cara, em 2008 nos States foi exatamente o que aconteceu. Essa bolha imobiliária veio daí. Não sabe fazer gelo. Né?
Então é o seguinte, aí vai valer mais a pena. Tem até um filme engraçado sobre isso, que é a Dama e o Mordomo. É um filme de comédia de 1959, acho. Curtinho, tem 1 hora e pouco, mas é divertido sobre isso aí. É sobre um naufrágio, que naufraga a família nobre e o mordomo junto, e eles vão para uma ilha. Então é o seguinte, mostra um pouco disso aí. Então o que acontece? Hoje a gente está se preocupando, quando é salvaguarda econômica para salvaguardar os interesses do especulador, ninguém contesta nada. Agora, quando vem algum benefício para o trabalhador, todo mundo tem um monte de pergunta. Não, mas vai piorar aqui, você vai ser prejudicado. Cara, exato, deixa o cara levar uma vantagem em alguma coisa para ver o que lucro vai dar isso. Porque é o seguinte, cara, o cara que trabalha muito, ele produz pouco. Trabalhar muito não é significado de produção. Uma vez eu estava vendo um comparativo, um operário da construção civil japonesa, ele produzia mais que 5 operários brasileiros. Aí eu te pergunto... A gente tem um problema, nosso trabalho é muito, entre aspas, ocioso. Não, perto da produtividade. Mas espera. E tem vários pontos aqui, tá? Um dia desses eu vi em algum lugar... um cara foi naquele Shark Tank, né? E ele mostrou que ele tinha uma máquina que ela fazia... sabe quando você faz o reboco, né? O reboco da parede, o reboco grosso. Era uma máquina que fazia reboco de parede. Basicamente como se fosse uma esteira e ela só, entre aspas, sozinha, uma automação para fazer reboco de parede. Aí o cara falou, porra, quem é teu cliente? Ele falou, pô, construtora que constrói prédio. Aí aquela velha pergunta, pô, por que não usa isso na construção civil básica? Eu vou te falar por que não usa, tá? Porque custa-se caro e as construtoras não compram equipamento, meu irmão. Simplesmente não compram. Os caras ficam vendo construção americana e falam, pô, os caras têm máquina disso, daquilo. As construtoras no Brasil não compram, elas preferem gastar com isso, deixa o trabalhador se fudendo aí trabalhando, o cara tomando sol. Simplesmente esse é o problema, irmão. Então esse papo de falar que o brasileiro é ocioso, o trabalhador brasileiro é ocioso, a culpa disso é do empresário, porque o empresário não investe em comprar equipamentos mais modernos. Ele investe no quê? Na Hilux, na Dodge Ram. Mas vai lá na empresa ver os PC velho pra cacete, o Windows sem chave, tudo velho, travado. Aí não tem o que fazer, irmão. Peraí, o que acontece? Aí você chega ali, aí você fala, então eu vou numa obra brasileira aqui, eu vou ver os vagabundos. Aí você vai ver, né, arrebentando de trabalhar. O cara se arrebentando. Agora é o seguinte, se você chegar no Japão, e o cara fala assim, você vai chegar lá pro Satoru, ajudante de obra no Japão, Satoru, você tem que levar essas 200 tábuas Naruto. lá para o último andar. Aí o Satoru vai chamar o Nakajima, aí vão os dois lá, eles vão lá em cima, vão botar um tripé, vão instalar uma talha elétrica, né? Vão chegar aqui embaixo, vão amarrar, em 2 horas o serviço está pronto. Aqui vai ter que juntar 6 Sebastião, 4 Mané, 5 João, se fuder todo naquela escadaria ali acima, né? Carregando aquela porra nas costas, isso quando uma tábua daquela não soltar e não levar um pelo meio do caminho, exato, né? Se arrebentar todo para ir lá. Ou seja, você trabalhou muito e não produziu muito. Você sabia que existe... Exatamente, deu-lhe uma... É isso aí, pô, é isso aí, o Rubão mais uma vez brilhante. É isso, gente, ó, toda vez que você escutar esse papo de a produtividade no Brasil é baixa, a culpa não é do trabalhador, tá? A culpa é das empresas, que elas que têm capital e conhecimento do que é novo, do que é moderno e não investe, tá? Aí não investe, como é que o trabalhador vai saber? Como é que o trabalhador vai saber? O trabalhador não tem tempo nem pra si, ele vai saber o que é novidade, e ainda quando sabe, o patrão muitas vezes, não sei se eu vou investir, custa caro, né? Não sei. Aí eu não tenho o que fazer, não. Beleza? Se inscreve nesse canal, aqui tem vídeo todo dia. Beijo e tchau, obrigado. Os caras meteram o Jujutsu Kaisen no chat, ó, que beleza, hein?